Entrou? Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui, ao vivo, iniciando mais uma live. Tínhamos dado uma parada, mas estamos aí retomando esse processo. Hoje, com um tema que é o preposto, qual o papel do preposto nas audiências trabalhistas. Esse tema é um tema que ele não é importante apenas para quem é da área de departamento pessoal, mas a gente pode dizer aí que qualquer pessoa, que faça gestão, que trabalhe na parte administrativa ou que realmente queira ter um pouco mais de conhecimento, pode estar com a gente hoje à noite nesse bate-papo com o nosso convidado, Ricardo, advogado trabalhista, previdenciário, da Vajal Associados, Vajal e Advogados Associados. Então, estamos aí prontos para esclarecer dúvidas, para tirar dúvida de vocês em relação a esse conteúdo e fazer um bate-papo muito bacana. Vou estar chamando aqui o nosso convidado, vou pedir para quando ele tiver ok, ele me diga aqui, tá? Bota aqui nos comentários, André, ok, tô pronto, para que a gente possa estar iniciando, tá? É importante a gente entender, qual o papel do preposto dentro de uma audiência trabalhista, qual a importância deste trabalho, o que foi que mudou no processo da reforma trabalhista em relação ao trabalho desse profissional. Então tem muita coisa bacana para a gente conversar. E aí vocês também se sintam à vontade para fazer suas perguntas, para tirar as dúvidas, que a gente vai estar com um profissional extremamente capaz de esclarecer todas as dúvidas que porventura vocês possam ter. Ricardo já me disse que está ok, vou mandar aqui o convite para ele, para que ele possa iniciar aqui no nosso bate-papo. Estamos aí convidando Ricardo para estar conosco. Quero agradecer a participação de todos que já estão aqui online conosco para ouvir um pouco sobre esse assunto, para que a gente possa estar aí conversando e falando sobre isso, sobre o papel do preposto nas audiências trabalhistas. Deixa eu ver, Ricardo aqui. Ricardo, você já está ok? Posso te convidar? Onde é que para cá? Será que eles já estão? Gente, vamos só aguardar a Ricardo entrar para que a gente comece esse bate-papo. Tá ok, mandei o convite agora. Quero agradecer já a todos que estão aí com a gente. Estou aqui. Agora como é que... Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. Ocultar, fácil, entrar com o Ricardo. Pronto, Ricardo, te mandei o convite agora. Pronto, perfeito. Boa noite, Boa noite, Ricardo. Andréa. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, você me escuta bem? Perfeito. Quero iniciar e agradecendo mais uma vez por ter aceitado o convite da Rodrigues Assessoria, para estar aqui essa noite falando sobre esse tema, falando sobre o papel do preposto na audiência trabalhista. É sempre um prazer tê-lo conosco, nesses bate-papos que a gente tenta colaborar, e tirar dúvida tanto de profissionais da área como profissionais de uma forma geral, tá, Ricardo? Então, assim, seja bem-vindo a esse bate-papo. Boa noite, Andréa. Boa noite a todos. Eu que agradeço, o convite, sempre muito receptivos, então é sempre um prazer participar dessas lives, o que a gente puder contribuir, eu sempre estou à disposição. Perfeito. Ricardo, hoje a gente tem aí esse tema, o papel do preposto nas audiências trabalhistas, E o que é
que faz um preposto? O que é que faz um preposto? Traz para a gente, da linguagem jurídica, né, qual o papel desse personagem? É interessante, né, que o preposto, ele, a gente costuma dizer no linguajar jurídico que o preposto é a empresa. Ele é o empregador na audiência. Ele é um representante do empregador, na verdade, né? Mas ele faz, às vezes, do empregador. Ele está ali como se o empregador fosse. Então, o que ele diz Entendi. é como se o dono da empresa ou a própria empresa estivesse dizendo. Olha aí, olhe a importância dessa pessoa, né, dentro desse contexto da audiência. Ele vem representando a empresa. E aí, não é, Ricardo, quando a gente vê essa responsabilidade, esse papel que é assumido pelo preposto, a gente também pensa na importância do preposto de se preparar para essa audiência. Sim, é muito importante que o preposto ele tenha conhecimento de um contexto geral da empresa, claro, mas sobretudo dos fatos que estão em discussão naquele processo, né? Então, é importante o preposto analisar os fatos, analisar os documentos que a empresa forneceu ao jurídico, entrar em contato com o jurídico antes da audiência para conversar, bater um papo, ler o que ele puder sobre o processo, para poder ele ter um conhecimento do processo quando chegar à audiência. É muito comum a gente ver prepostos que chegam na audiência sem saber absolutamente nada do que está acontecendo ali naquela realidade do processo. E isso, confesso, nos deixa, como jurídico, com muito medo, porque uma eventual pergunta que seja feita a um preposto nessas condições pode comprometer totalmente a defesa da empresa. Você trouxe, eu vou segurar, congelar um pouquinho aqui, para depois a gente entrar nessa discussão. Vamos pensar quem pode ser um preposto. Quem pode ser um preposto? Pronto, essa é uma interessante, porque essa é uma situação que houve mudança com a reforma trabalhista, né? Antigamente, o preposto, ele além de ter que conhecer os fatos, ele tinha que ser empregado, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, porque tem uma exceção legal nas leis específicas dela. Mas, via de regra, nas empresas normais, o preposto tinha que ser empregado. E depois da reforma, isso parou de ser uma necessidade. Pode ser empregado, mas pode não ser. Então, quem pode ser um preposto? Qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos e que não necessariamente tenha no passado, ou seja, que tenha presenciado, tenha visto ou saiba pelo passado. Pode ser uma pessoa que tomou conhecimento agora, que está sendo preparada agora para participar daquele ato processual. Perfeito. E aí, Ricardo, a gente faz esse link com a primeira pergunta, né? Que é essa importância de você se preparar para a audiência, lendo, tomando conhecimento, fazendo realmente aquela visita, tanto à reclamação, do que eram os pedidos que o reclamante fez, como também de qual foi a defesa da empresa. Não tem como você achar, né, enquanto preposto, e aí eu vou falar um pouquinho do que eu já vivi, né, enquanto preposta, né, enquanto funcionária, não tem como você chegar na audiência, né, no momento da audiência, e querer que o advogado te prepare, te passe as informações, porque termina que você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir, que muitas vezes é uma defesa extensa, né? São várias informações que estão contidas ali e que você precisa ter um preparo. Porque eu acho que muito da insegurança, não sei se quem está nos acompanhando aqui faz esse trabalho de preposto, já foi preposto em alguma audiência, muito da insegurança ela parte da falta de conhecimento, da falta de informação prévia. Não sei se você concorda, Ricardo. Perfeito, perfeito. Eu acho que quanto mais informação você tem, mais seguro você está. A tendência é essa, né? Então, se um preposto ele vai para uma audiência querendo naqueles 5, 10 minutos que a gente tem ali antes, porque normalmente é o tempo de antecedência que a gente tem para conversar efetivamente.
descobrir tudo do processo, ele é completamente vulnerável na audiência, porque é impossível. Eu digo a você, a gente leva horas para fazer uma defesa para contra-argumentar os fatos que foram postos numa petição inicial. Então, não vai ser em 15 minutos que uma pessoa vai assimilar tudo aquilo que a gente colocou. Então, é interessante uma conversa prévia, é interessante uma preparação, é interessante que o preposto tenha conhecimento da realidade da empresa, além da realidade daquele caso específico, porque um fato de outro caso pode contribuir para aquele. Então, todos esses detalhes vão colaborar com a atuação do jurídico na audiência. Né? E a gente, né, Ricardo, tem que pensar o seguinte: às vezes esse preposto, ele não é a pessoa do DP. Ele não é a pessoa do DP. Então, ele não sendo a pessoa do departamento pessoal, mais uma necessidade, né, de ver antes, de se preparar. E mesmo quando se trata de uma pessoa do departamento pessoal, às vezes a gente se depara com situações que a pessoa realmente não leu, não se preparou, né, não alinhou com o jurídico as informações. E eu sempre digo, e você me conhece, né, há anos, né, eu sempre digo o seguinte: a gente do departamento pessoal tem que entender que o nosso processo, muitas vezes, o processo da nossa empresa é um processo. O escritório, ele tem diversos processos. Então, assim, a gente, enquanto departamento pessoal, a gente tem que ir em busca do jurídico para encontrar informações, para saber o que foi posto, para pedir realmente uma reunião, às vezes antecipada, para entender o que foi colocado. E, assim, se eu pudesse, né, já no início, deixar uma mensagem para quem é de departamento pessoal, né, é, você precisa andar junto com o jurídico. Não dá para andar desassociado, né? Separado. Não, o objetivo é único. Né? A gente está ali para defender aquele processo, para defender aquela reclamação trabalhista. E eu acho que tanto fica seguro você, como preposto, porque leu, porque se orientou, e o advogado que está ali no papel dele de fazer a defesa. Não é isso? Exato, é uma soma, né? Na verdade, tudo se agrega em prol de um objetivo. Então, se você parte de uma perspectiva de que há um combate entre o DP e o jurídico, isso termina gerando um resultado negativo no processo. A gente precisa agregar para construir. Perfeito, Ricardo. Tem uma das pessoas que estão participando que ela pergunta, Ione, ela pergunta, então, uma outra pessoa do próprio escritório poderá ser um preposto? Veja, isso é uma pergunta interessante. Do ponto de vista legal trabalhista, não há impedimento, porque basta ter conhecimento dos fatos, não precisa ser empregado da empresa, certo? Só que não pode ser um advogado. E por que não pode ser um advogado? A gente tem uma vedação ética de que um advogado do mesmo escritório atue como preposto e advogado no processo. O nosso código de ética não permite isso. Então, não pode ser alguém vinculado ao escritório de advocacia. Tá? Perfeito. O ideal pode ser uma empresa terceirizada que preste aquele serviço de preposto, pode ser alguém da própria empresa. Agora, do escritório de advocacia, há uma incompatibilidade ética profissional para que isso seja isso aconteça. Né? Pronto. E Ione já agradeceu aí, né, pelo esclarecimento. E assim, é importante a gente também entender o seguinte, gente, surgiu aí, né, esse movimento onde o preposto necessariamente não precisa ser o funcionário da empresa, e a gente, Ricardo, como a gente sempre fala, muito para quem é de departamento pessoal, né, a gente dá um foco, a gente também mostra possibilidades, né? Possibilidades de você atuar, né? De você estar ali com outro nicho de atividade e se especializar nisso. É muito bacana quando a gente está lado a lado com o jurídico e o jurídico sente confiança no trabalho, sente segurança no preposto, porque ele vê que o preposto leu, que o preposto se preparou. Então, assim, como dentro da área de departamento pessoal, a gente sempre tem esse problema, muitas vezes,
de reconhecimento ou de posicionamento. Então, eu acho que essa live ela também traz essa mensagem que você dentro, né, você com essa formação, você pode se posicionar como sendo um especialista, de estar ali nas audiências, né, de estar acompanhando o jurídico. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer. Perfeito. E é importante até fazer uma colocação. Muita gente questiona se é necessário que o preposto seja alguém do departamento pessoal. E, na verdade, não é. Mas, sem dúvida alguma, isso facilita muito o nosso trabalho, porque o nível de informação que pessoas do departamento pessoal têm do funcionamento da empresa, sobretudo quanto à legislação trabalhista, é tudo que o advogado precisa para eventualmente subsidiar uma pergunta que ele vai fazer numa audiência de instrução. Porque o preposto, ele não está ali só para ser ouvido, ele auxilia muito o trabalho do advogado. Às vezes eu quero fazer uma pergunta, mas eu não tenho conhecimento tão amplo da realidade interna da empresa. Me dirijo ao preposto, óbvio, sem a outra parte ouvir, e pergunto, ó, isso acontece lá na empresa? Essa realidade que trouxeram aqui na audiência, tu já viu isso acontecer? E ele dizendo não, eu já vou fazer um tipo de abordagem. Se ele disser sim, eu vou fazer outro tipo de abordagem. Então é muito interessante que seja alguém do DP, porque ele normalmente tem esse nível maior de informação. E aí, Ricardo, a gente traz uma outra reflexão para o pessoal de DP, né? A gente faz um recorte aí dessa sua fala da importância que é do DP ele não ficar fechado na casinha dele, ele ficar lá na sala dele, sem que ele circule dentro de uma fábrica, sem que ele interaja com o gestor de área para poder entender as situações. Porque, assim, muitas vezes a informação por si só, quando chega para a gente, ela não tem detalhes. Ela não tem detalhes, né? E o detalhe é que faz toda a diferença. Eu acho que quando a gente fala de preposto, que a gente remete a pessoa realmente do departamento pessoal, assumindo esse papel, vamos fazer essa linha, né? Assumindo esse papel, a gente está dizendo que requer estudo, que requer preparação, que requer conhecimento dos fatos. Então, assim, vivenciar a empresa, né? É, ter realmente essa disponibilidade para entender o que acontece internamente, né? Isso vai dar respaldo para poder realmente ser um suporte para o jurídico para boas defesas. Perfeito, perfeito. Eu Para acho boas que sim, defesas. que não há como se fazer uma boa defesa e quando eu digo defesa eu incluo os atos processuais correlatos, né, a audiência, a fase inicial, que a gente chama de fase de cognição do processo, sem um bom acompanhamento da parte do DP. Vocês precisam dar um respaldo para a gente, para poder a gente defender. Sem esse respaldo, a gente está no nada, a gente está cego. Perfeito. E aí a gente vem para um outro ponto, né? A gente já trouxe aí, eu acho que as atividades, né? A gente já meio que já falou sobre ela, mas assim, quais as atividades do DP, do preposto, perdão? O que o preposto pode e o que ele não pode em uma audiência? Como é que ele tem Perfeito, que se portar? Como é que ele tem que perfeito. se colocar? Primeiro, a gente é importante traçar uma linha geral de como funciona a audiência, até porque eu acredito que tem pessoas aqui que nunca foram em uma, então é importante dar uma ideia. A audiência, ela começa e a gente entra, o preposto e o advogado e o empregado, o reclamante e o advogado dele ficam em polos adversos da mesa e o juiz normalmente fica numa posição um pouco mais alta, que ele pode observar toda a sala junto com o assistente. E qual a atividade que se faz ali? Ali existem duas audiências. A audiência, normalmente, né? Existe a audiência inicial e a audiência de instrução e razões finais que pode ser dividida ou não. Na audiência inicial, o procedimento é bem simples. A gente vai lá com o preposto, basicamente na perspectiva de tentar conciliar. Então, muita gente acha, o preposto não faz nada. Faz porque, se ele não estiver lá, há uma possibilidade de se encerrar a produção de prova.
Antigamente, se o preposto não fosse, o juiz não recebia a defesa. Era o que a gente chama de revelia, era o prejuízo à defesa da empresa, porque é como se a empresa tivesse faltado, porque o advogado não é a empresa, o preposto é a empresa. Então, se o preposto não vai, a empresa faltou. Isso na audiência inicial. Então, naquele momento, ele está ali para apresentar a defesa junto com o advogado, ou para conciliar o processo, que se utiliza muito essa audiência para conciliação, certo? Então, ele traz elementos da empresa como propostas, valores que a gente possa utilizar numa conciliação. Então, essa é a função 1. Passando para a audiência de instrução, que aí é o rito mais complexo, é onde o preposto ele tem a função de prestar o depoimento, ou seja, o juiz pode chamar ele, ouvir ele, fazer pergunta a ele para esclarecer os fatos. É importante dizer, o advogado da empresa nunca pode fazer perguntas ao seu preposto. Ele pode fazer perguntas ao empregado e o advogado do empregado pode fazer perguntas ao preposto. Mas eu não posso perguntar ao meu preposto. Então, o preposto está ali ao meu lado para esclarecer alguns fatos que o juiz ou o advogado do empregado queira. E ele tem que responder sempre se dirigindo ao juiz. O advogado do empregado faz a pergunta ao juiz e o juiz faz a pergunta a ele. E ele sempre responde ao juiz. Ele tem que responder. Uma coisa extremamente importante é que não existe para o preposto a palavra não sei e não existe para o preposto a palavra desconheço. O preposto tem que saber de tudo que está no processo e sempre que o juiz perguntar, ele tem que falar o que seja, mas nunca pode dizer não sei ou desconheço. Porque se ele disser, se interpreta como se ele tivesse confessado fictamente o que está se dizendo na petição inicial. Então, a empresa perdeu, em grosso modo. Sim. Passado isso, no restante da instrução, o preposto auxilia o advogado subsidiando informações no momento das perguntas. Mas a função primordial dele nessa audiência é o seu depoimento, que pode acontecer ou não conforme a conveniência do juiz, mas se acontecer, o preposto precisa estar extremamente preparado para evitar que haja algum prejuízo diante da informação que ele der. A gente tem aqui uma pergunta que tem, né? Audiência de instrução, a gente presta o depoimento para esclarecer os fatos, né? Tem aqui uma pessoa que está nos acompanhando que colocou isso, né? Realmente, a audiência de instrução ela vem com esse papel, né, Ricardo? Como você bem colocou aí agora. Agora, eu tenho uma outra pergunta que ela traz o seguinte. No caso de bancários, a rotina de preposto antes da alteração da legislação era muito desgastante. Várias horas em audiências e rotinas, o nosso foco de atividade, de negócio. Então, assim, tinha essa situação realmente muito pesada, né? E eu acho que essa pessoa aí, o foco é banco. Porque, na verdade, o problema é um problema do judiciário, termina acarretando muito com os bancários, porque normalmente audiências de bancos são mais complicadas e mais longas. Então, se termina demorando muito na audiência e, normalmente, como o juiz tem a tendência de interpretar que vai ser uma audiência mais longa, ele coloca no final da pauta. Então, você termina tendo que esperar todos os atrasos do dia para fazer aquela audiência. É muito comum que as audiências do banco fiquem para o final da pauta. Então, por conta disso, gera essa grande espera, atrasá-la muito. Hoje não está atrasando tanto porque está com aquela limitação de 4 audiências por dia. Ainda atrasa, mas não é tão substancial feito era antes. Bem menos, né? Hoje a coisa é bem menos. Gente, a gente está aqui não só esclarecendo o papel, mas também, né, com a contribuição de Ricardo, tirando dúvidas, porque tem muita gente que se assusta com esse trabalho e que se nega, né? Eu estou na área de departamento pessoal, na área de RH, mais especificamente em departamento pessoal,
já há algum tempo, né? Há quase 30 anos, vivendo isso, até talvez um pouco mais, porque eu iniciei aos 18, e eu já me deparei com muitas pessoas dizendo assim, ó, eu não quero essa atividade, eu não quero ser o preposto, eu não quero me desgastar com o reclamante que está lá, né? Eu não quero, eu não quero. Então, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, né? Como a gente falou no início, se você tem conhecimento dos fatos, né? Se você estuda sobre o processo, a audiência, ela não causa, né, Ricardo, nenhum problema maior, né? Ela não vai te causar nenhum medo. A insegurança, acho que vem muito mais daquilo que a gente já colocou no início, da falta de preparação. Perfeito, Da perfeito. falta... Eu acho que é isso aí mesmo. Se preparar, a tendência é que não haja essa insegurança. A questão de insatisfação, existem casos e casos, né? Tem pessoas que não gostam de preposto, de atuar com preposto porque tira da rotina e realmente em certas atividades isso é complicado, como o caso do bancário. Mas é, na atividade de DP, normalmente isso é algo rotineiro do dia a dia que acontece tanto que termina a pessoa se acostumando a ser dentre uma das suas funções normais, né? E a gente vê, né, que tem situações, Ricardo, tem empresa, dependendo do volume de audiência que tem, ela tem uma pessoa específica, que ele não entra em outras rotinas. Ele é apenas preposto, né? Eu venho de usina, passei por usina, e assim, usina, você está ali, você é preposto, muitas vezes a gente tem mais de um preposto, porque não dá conta da pauta, né? Junto com os advogados. Então, assim, você só faz aquilo. Organizar documento, mandar informações para o advogado, atender os advogados em suas solicitações. Então, você trabalha exclusivamente com essa demanda que não é pequena, né? Que Exato, é uma demanda robusta, né? E exato. outros segmentos. Eu trouxe usina porque foi uma experiência, prestadora de serviço também. Empresa de ônibus, isso é muito comum. Muito comum a gente ter uma pessoa específica. A gente tem, né, Ricardo, alguns procedimentos, né, como a gente já trouxe, que precisam ser seguidos, mas a gente também tem alguns mitos dentro dessa história, né, de preposto. Então, assim, tem algumas coisas aí que o pessoal traz, né, e que um passa para o outro e talvez seja isso que cause o medo, né? Vamos Sim. trazer alguns mitos aí dessa situação. Às vezes a gente recebe algumas consultas, em casos até que a gente não é advogado da empresa, mas a gente recebe consultas de pessoas que vão ser prepostas. E sempre vem essa pergunta que é um grande mito, mas que é clássico, todo mundo já deve ter escutado. Eu não quero ser preposto, porque se eu for preposto, o que eu disser pode prejudicar se eu entrar com ação futuramente contra a empresa. Isso é um mito, porque não pode, tá? Quando você está ali como preposto, você não prestou um juramento, como faz a testemunha, de falar a verdade. Você está ali representando a empresa. Eu não estou dizendo que é para você mentir, tá? Isso aí é uma questão ética. Mas você não está sob juramento. Você está ali representando a empresa. Naquela situação, vamos supor que a preposta nessa situação é a Andrea, mas para o efeito do processo, Andréa é só um nome. Quem está ali é a empresa tal, através de Andréa. Então, quem está falando é a empresa, não é a Andréa. Ela não está falando dela como funcionária. É diferente da testemunha. A testemunha, Perfeito. o que ela fala sob juramento vincula, porque é a verdade. Mas a questão do preposto, não. As empresas até tentam, em certos casos, utilizar atas de preposto em desfavor do preposto, mas isso não é aceito, porque não está sob juramento e ele está ali representando a Representante. empresa. Então, esse é um mito clássico, muito comum. E aí, né, quando tem essa questão, eu posso, porque pode ser utilizado contra mim, e se eu mentir, eu vou ser preso, eu posso ser preso, né? Porque Esse é chega a outro, entrar no pânico de pensar que pode ser preso.
esse é outro mito que também gera muito medo. Como eu disse, o preposto não está sob juramento, né? Então, sem estar sob juramento, ele não comete crime de falso testemunho e não pode ser preso. Quem comete o crime de falso testemunho, que é o crime de mentir em juízo, é a parte. No Brasil não existe o crime de perjúrio. Quem gosta de assistir muito filme seriado americano, que se fala, o crime de perjúrio, não sei o que, isso não existe no Brasil. É um crime que existe nos Estados Unidos para quem falta com a verdade na corte. E aí pode ser qualquer pessoa, parte, advogado, preposto, comete esse crime. Mas no Brasil não existe. No Brasil só existe o crime de falso testemunho, que é cometido se a testemunha, sob juramento, mentir, faltar com a verdade no processo. E aí isso pode ser apurado e pode gerar prisão, mas com o preposto não. Perfeito. E isso aí é muito bacana que venha, né, e que a gente traga e que a gente fale, porque assim, às vezes a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que venham para esse papel, né? Quantas vezes, né, a gente tem isso, ó, a empresa tal, ela está com dificuldade e não consegue ter uma pessoa, ou então a pessoa vai para a audiência sem se sentir segura, sem se sentir à vontade, sem querer estar ali. E é isso. E certas coisas do nosso dia a dia reforçam esses mitos. Porque hoje a gente vive numa realidade do filme e da série, né? A gente assiste série e aplica para a nossa realidade. Todo mundo deve vivenciar um pouco disso na vida. E aí eu já ouvi muito, não porque eu vi na série tal, Suits, por exemplo, que se você mentir, você vai preso. Eu disse, olha, vamos com calma, isso aí é nos Estados Unidos, e no Brasil só vale na condição de testemunha, sob juramento. Então, porque até a testemunha existe quando ela não é ouvida como testemunha, é ouvida como ouvinte. E aí ela não está sob juramento e não pode ser presa sobre o que ela fala também. Então, só quando ela é estritamente ouvida como testemunha é que ela se submete a um procedimento que pode gerar um crime de falso testemunho. Agora, assim, só para ficar muito claro, eu não estou aconselhando ninguém a mentir, tá? Isso é uma não, questão... perfeito, Ricardo, perfeito. E até a gente, assim, para quem conhece, sabe que isso jamais seria realmente uma orientação sua nem do escritório, né? O que eu sempre gosto de fazer essa retrospectiva e trazer um pouco da realidade do dia a dia, porque aqui a gente está para esclarecer. Aqui a gente está para orientar e aqui a gente está também para dizer o seguinte: existem oportunidades dentro dessa área, né? Existem oportunidades. Então, assim, quando eu convido, né, quando a gente da Rodrigues convida você, né, o escritório para estar aqui com a gente dentro desse debate, a gente está trazendo um escritório com experiência, com know-how, advogados que vivem todos os dias, né, na Justiça do Trabalho, que tem diversos clientes de diversos segmentos, que convivem com preposto todos os dias, de todos os perfis, né, todos os dias, e que a gente sempre diz o seguinte: o caminho é do conhecimento. Então, chegou a reclamação trabalhista, né? Às vezes a pessoa parece que chegou a reclamação, porque às vezes é o próprio preposto que recebe ali, a pessoa que atua, parece que queima na mão. Então ela manda já para o escritório, né, de advocacia que dá o suporte. Ela não se preocupa em entender exatamente o que veio, né? Ela fica aguardando que o escritório diga qual é a documentação que precisa. Muitas vezes se manda de qualquer jeito, não se manda organizado, porque quando sou eu que recebo, né, quando sou eu que encaminho o documento, eu já vou, de uma certa forma, vivendo aquela situação. E eu já vou me familiarizando com aquilo, né? Eu acho que teve até uma pergunta de uma das pessoas que está nos acompanhando, que diz o seguinte: é errado o preposto levar alguns dados escritos, por exemplo, data de admissão, algumas informações sobre cargo, ter ali anotado? Ela fez essa pergunta. Veja, você pode levar, e é até comum que os prepostos levem, às vezes, uma pastinha com os dados, a ficha funcional do empregado.
não tem problema levar. Agora, na hora do seu depoimento, numa audiência de instrução, mesmo quando preposto, o juiz não vai permitir que você leia. Então, você tem que saber aquela informação. É mais como um roteirozinho que você vai ali, né? É mais um roteiro que você está ali, que você está junto, que você está acompanhando. E é importante que você se prepare antes. Né? Se prepare antes. Então, você ter ali sua pasta é um suporte. Mas eu acho que a preparação realmente precisa ter, porque você não vai precisar estar ali, você não vai ter condições de estar lendo. Né? Você não vai ter condições de estar ali lendo. Né? Então, exato. A pasta é mais para uma consulta. Às vezes você está ali fora conversando com o jurídico e tem uma dúvida específica de algum ponto e quer olhar a pasta. Então é interessante, mas na hora do depoimento não pode ser consultado. Não pode pegar essa fila. Não pode pegar essa fila. Ricardo, veja, a gente está aí, né, trazendo um tema onde a gente não envolve somente posicionamento, a gente não envolve somente uma representação, a gente está falando de um contexto. A gente está falando que caso você realmente, né, não tenha conhecimento dos fatos, caso você não esteja preparado, o teu depoimento, se você for ouvido, que era uma outra pergunta que eu queria lhe fazer, às vezes o preposto ele não é ouvido. Sim. Acontece isso, Ricardo? Acontece muito porque, historicamente, a Justiça do Trabalho sempre entendeu, com base em um artigo da CLT específico, que era discricionariedade do juiz, ou seja, cabia a ele escolher ao bel prazer dele se ia ouvir as partes, no caso, o reclamante ou o preposto. Ocorre que, depois do novo Código de Processo Civil, a norma processual do Código de Processo Civil diz que é direito da parte ouvir a parte adversa. Então, hoje o entendimento é conflitante. Já tem muito juiz que segue essa norma processual. Então, se a parte contrária pedir para ouvir, muito juiz entende que tem que ouvir. Então, está acontecendo mais essa oitiva do que acontecia antigamente. Então, está sendo mais comum o preposto ser ouvido do que era antigamente. Sim. Ô, Ricardo, e agora a gente tem uma outra situação, né, diante dessa questão da pandemia, né, de todo esse cenário que a gente viveu, das audiências elas serem híbridas, não é isso? Então, assim, fala um pouco sobre esse posicionamento, né, sobre essa estrutura que me veio agora, assim, a mente, né, porque eu acho que é importante. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que facilita certas situações, termina dificultando outras. Né? Você tem a facilidade de não ter que se deslocar, mas ao mesmo tempo você tem os riscos dos problemas técnicos e, de certo modo, a dificuldade de comunicação de preposto e advogado, considerando que normalmente nas audiências telepresenciais ou híbridas não estão no mesmo ambiente. Né? Então, isso exige mais essa preparação que você falou, exige mais o contato prévio para que se alinhe o que vai ser posto na audiência e evite qualquer problema. Mas, como é que funciona? Nas audiências telepresenciais híbridas, quando é telepresencial, é tudo via online. Então, o juiz, através do processo, gera um link para a audiência que é acessado pelas partes, pelos prepostos e pelos advogados. E pelo próprio juiz e o assistente. Né? E, se for híbrida, as partes, advogados e o juiz podem ir para a vara ou acessar por esse link que também vai estar disponibilizado no processo. Então, a sistemática processual continua a mesma, mas muitas vezes com pessoas em locais diferentes, o que há necessidade uma necessidade maior desse contato prévio para estreitar o que vai ser dito. E, Ricardo, aí a gente vê aquela situação, né, de se preparar, de ver um local onde a internet realmente funcione, né, ter toda essa situação previamente organizada
para que na hora da audiência a gente não venha ter problema, tá? A gente tem uma pessoa que está nos acompanhando que ela fez uma pergunta, só para que você possa responder. Se o preposto ele não comparece à audiência, ocorre o que com a empresa? Eu acho que você trouxe lá no começo, mas talvez ela não estava conosco. O que é que acontece com a empresa se o preposto não vai para a audiência? Essa é interessante, porque há uma mudança, como eu falei no começo, pela reforma trabalhista. Antes, se o preposto não comparecesse na audiência inicial, ocorria a revelia. Se ele não comparecesse na audiência de instrução, ocorria o que a gente chama de pena de confissão. Ou seja, confessa que o que foi alegado pelo reclamante na petição inicial é verdade. Ocorre que, depois da reforma trabalhista, um dispositivo legal autorizou que, se o preposto faltar à audiência inicial, mas o advogado estiver presente, se recebe a defesa e os documentos apresentados. Só que o dispositivo não fala que se continua a produção de prova. Então, o entendimento que se tem dado é que se limita a produção de prova àquela situação. Então, de certo modo, há um prejuízo, porque não vai ter uma audiência posterior para a oitiva. E se o preposto faltar na instrução, é a mesma situação anterior, tá? Porque é a situação que ele está ali para prestar depoimento. Então, se ele faltar a audiência de instrução, é pena de confissão do mesmo jeito. Ô, Ricardo, e se a gente tiver numa audiência una, né? Então, assim, teoricamente eu não teria uma instrução depois, né? Eu já não posso fazer mais nada. Perfeito. Eu não entrei nesse detalhe, mas existem no processo do trabalho 2 tipos de rito, né? O rito ordinário, que normalmente o procedimento é fracionado, tem audiência inicial, tem audiência de instrução e às vezes tem audiência de razões finais. E tem o procedimento sumaríssimo, quando o valor da causa é menor de 40 salários mínimos e a audiência é una. E aí, nessa audiência, a ausência do preposto não gera mais a revelia, se o advogado for com a defesa, né? Mas geraria a pena de confissão, porque ele teria que estar ali para ser ouvido e, eventualmente, e sempre há, né, esse requerimento de ser ouvido quando ele não está, ao prejuízo, porque há confusão quanto à matéria de fato. Perfeito. Vejam, minha gente, quantas coisas, né? Quantas informações Ricardo está trazendo e contribuindo com a gente. Às vezes eu sou preposto, eu estou dentro desse contexto, eu estou dentro de um departamento pessoal, não sou preposto, mas também não busco entender o que acontece na Justiça do Trabalho. O que é que acontece? Às vezes eu conheço pessoas, Ricardo, que estão há anos dentro de um departamento pessoal, porque em algumas empresas, né, se faz uma subdivisão. Então, eu sou de benefício, eu sou de folha, e tem lá quem é realmente o preposto, e os demais, eles não tentam entender isso, eles não tentam entender o que é que acontece. E às vezes, né, agora falando para quem é aí de departamento pessoal, ou quem tem interesse para vir para essa área, às vezes eu me deparo com a mudança de empresa, e quando eu chego na nova empresa, essa empresa, ela é uma empresa, às vezes, que tem um quadro mais enxuto, onde eu também vou precisar atuar como um preposto. E aí eu estou sem entender, né? Você trouxe muito bem nas suas colocações e durante a nossa conversa, né? Você trouxe aí as informações de quem pode ser um preposto, né? Quem é que pode ser um preposto? Tem que ser uma pessoa do departamento pessoal, né? Só fazendo uma revisão? Não precisa necessariamente ser do departamento pessoal, mas precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento dos fatos, né? Se for do departamento pessoal, melhor, porque assessora, dá um suporte melhor para o jurídico, né? Existe a necessidade... Pois não, rapidinho, só pegando um gancho, já que tu falasse dessa situação, recapitulasse uma situação que eu não falei, é importante que o conhecimento dos fatos não precisa ser prévio, tá? A pessoa não precisa ter visto o que ocorreu e ela não precisa saber antes do processo ter entrado. Ela
pode tomar conhecimento ao mesmo tempo de que tomou conhecimento do processo. Por exemplo, eu estou na empresa, Andréa sabe dos fatos, certo? Eu vou ser o preposto e Andréa chega e me conta os fatos. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Está suficiente. Eu só preciso ter conhecimento dos fatos. Não precisa ser eu que vi e não precisa que eu tenha conhecimento prévio. Pode ser alguém que me contou no momento do curso do processo. Perfeito, perfeito. E aí a gente tem que entender esse ponto. A gente falou da importância de se estudar, né? De se preparar, de entender o que está ali, qual é a base, qual é a linha da defesa, quais são os pontos. Eu digo que a gente, às vezes, né, quando participa de uma audiência, e eu sempre gostei muito de ouvir os advogados antes, né? De estar ali junto, pedir orientação. Doutor, estou vendo isso aqui, você sabe disso, eu sempre coloco da gratidão em todas as minhas lives e com as pessoas do dia a dia que eu tenho, né, ao escritório, em especial ao seu pai, né, doutor Ricardo Vajal, porque quando eu comecei a trabalhar, né, para uma empresa que ele era o advogado da empresa e eu nunca tinha atuado como preposta, ele perguntou a mim se eu tinha interesse em aprender. Tem interesse em aprender? Eu disse, tenho. Eu tinha que aprender, porque na minha função, na minha responsabilidade dentro do cargo que eu assumia, estava essa atividade de preposto. Então, ele dizia para mim, a audiência da gente amanhã é que hora? Tal horário, tipo 10 horas, 11 horas. Ele chegue e comece a assistir da primeira até a última. Sim. Você vai entrar, né, na primeira audiência, ficar sentadinha, desliga o celular, fique lá sentada e você tem que assistir todas. E você vai anotando e eu vou tirando suas dúvidas. Né? O preposto disse isso, a juíza disse aquilo, enfim. E ele ia tirando minhas dúvidas. E eu fui tomando gosto por isso. Fui acompanhando. São 19, quase 20 anos, né? De uma relação aí de respeito, de amizade, de trabalhos em conjunto, com muito aprendizado, com muita troca de informações, porque eu sempre digo, se eu estou ali com o advogado, eu vou estar ali para ser um suporte para ele. E eu acho que quem é realmente do DP, quem é preposto, quem assume esse papel, ele tem que entender que é uma responsabilidade dele de assessorar o jurídico com informações. O jurídico ele não está dentro da empresa. O jurídico ele não vivencia os fatos da empresa. Então, a gente precisa realmente levar essa informação até o jurídico de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, para que a gente tenha êxito. Né? Eu digo, cada processo que o jurídico ganha, que a gente, como departamento pessoal, que o preposto participa, a gente se acha parte daquela vitória. Perfeito, e é parte dessa... Fico felicíssima, né? Porque ninguém ganha sozinho. É extremamente importante esse trabalho colaborativo para que o resultado seja eficiente. Se não for assim, não funciona. Eu não tenho como saber informações que uma pessoa do DP sabe estando ali todo dia no jurídico. Às vezes eu tenho alguma situação que eu posso contribuir. Já vi um caso nesse sentido. Se enquadra, mas é importante sempre saber se enquadra, porque cada empresa tem a sua realidade. E como a gente trabalha para várias, a gente não tem como saber decorar da realidade de todas. Então, é extremamente importante o trabalho do DP e do preposto para passar essa realidade peculiar de cada empresa para o advogado. E aí, Ricardo, a gente trazendo essa questão também do olhar prévio, né? Quando a pessoa do DP, ela realmente é o preposto, o cuidado com a documentação. Não existe defesa sem documentos. Não existe defesa sem documento. Então, assim, quando a gente fala que o jurídico e o DP ele anda lado a lado e que muitas vezes o preposto é aquela pessoa do DP, então o olhar cuidadoso para cada documento é um ponto que eu chamo a atenção nessa noite, né? Não deixa para procurar os documentos quando você receber uma notificação trabalhista. Não deixa para organizar esse documento.
Esse documento ele precisa ser organizado, ele precisa ser digitalizado. Isso em tempo real, como se cada funcionário fosse um potencial reclamante para o futuro. Sim. Porque, de fato, embora nem sempre todos os empregados gerem reclamações trabalhistas, mas potencial ele é, porque, veja, tudo, a gente já viu de tudo. Você tem experiência muito maior que eu, você já viu a pessoa que todo mundo acredita que nunca vai botar a empresa na justiça e no dia seguinte que sai, tá lá o processo. Então, tem gente que coloca faltando 2 dias para completar os 2 anos de prescrição. 2 dias, você diz, não, ali tá ok. Quando você chegou, como assim? Né? Como assim? Então, assim, eu acho que ter esse trabalho preventivo, que é uma linha de atuação, que eu sei que o escritório adota, quando ele assessora, quando ele dá suporte, né, às empresas, eu acho que isso é uma coisa necessária. Né? Quando eu tenho um jurídico que me aconselha dessa forma, ótimo. Quando eu não tenho um jurídico para fazer um preventivo comigo, um trabalho prévio, eu preciso assumir a responsabilidade sobre esses documentos que transitam dentro do departamento pessoal. Né? A importância disso é muito grande. Às vezes a gente desvaloriza esse trabalho, a gente desvaloriza, né, o papel e a importância, e a gente realmente deixa a coisa meio que andar um pouco solto. Né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto que a gente quer chamar também a atenção nessa noite, né, Ricardo? exato. E meu pai tá aí, ele comentou até, eu vi agora, e ele tem uma metáfora para isso, né? Que ele diz, você já ouviu muito, que o DP é o coração da empresa, né? Se o DP não funciona, a empresa quebra. E é muito comum a gente ver isso, porque acontece de serem processos milionários por mera desorganização. Não tem documento. Às vezes o que está dito no processo nem é verdade, mas como é que a gente vai provar que a gente não tem um documento, não tem nada? Então, às vezes a parte contrária se aproveita sabendo que a empresa tem essa falha na documentação Essa e vulnerabilidade. entra naquele caminho e é complicado. A defesa, você está praticamente a depender de uma testemunha, de uma prova testemunhal, que em certas matérias nem é possível. Tem juízes que entendem que várias matérias com pagamentos, a prova é essencialmente documental. Então, a frase dele, como estão dizendo aí, é essencial, é o coração da empresa. Perfeito. Eu quero agradecer, né, Ricardo, chegar nessa reta final, a gente está chegando aí nos últimos 5 minutos. Quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Né? Eu acho que aqui a gente, para quem não era um preposto, para quem nunca atuou, eu acho que a gente trouxe informações relevantes, explicando como deve ser, qual o papel que a pessoa deve estar assumindo, o olhar que deve ter, como deve realmente, como funciona, né, o processo. Né? Eu acho que essa live a gente vai deixar salva no nosso Instagram, porque tem pessoas que às vezes não teve tempo, tem pessoas que estão aqui com a gente, que quer revisitar ou quer tirar alguma dúvida depois, a gente se coloca à disposição, né, para tirar alguma dúvida. Ó, fiquei com essa dúvida, não perguntei, então, pessoal, pode mandar a pergunta no nosso direct, que eu peço ajuda a Ricardo, para que ele possa estar respondendo, né, para que a gente possa estar esclarecendo, porque o nosso intuito também é contribuir com informações que preparem o preposto para uma atuação. Né? Perfeito. Quanto mais prepostos preparados, o advogado se sente mais assistido, né? A gente tem aí mais êxito nos nossos processos, e esse é o objetivo. Não é isso, Ricardo? Perfeito. Você quer fazer algum fechamento, Ricardo? Eu queria agradecer o convite, né, mais uma vez, que é sempre um prazer estar aqui tentando contribuir, né, com o esclarecimento que a gente entende que pode dar e me colocar mais uma vez à disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha aparecer. Pode contar comigo para outras lives, para o que for preciso.
E esse tema é muito importante. Eu acho que esses mitos que a gente tratou, eu não estou falando aqui de uma situação que eu vi uma vez, é muito comum. Eu recebo ligações sobre isso frequentemente. Então, é importante que todos assistam. Então, salvando essa live, para que outras pessoas possam assistir. Eu acho que isso vai contribuir muito para que a gente possa quebrar esses paradigmas e avançar num trabalho melhor de preposto e advogado, sempre em conjunto. Perfeito, Ricardo. E também entender, né, não é aquilo assim, ó, tu tá desocupado, então vai lá ser o preposto nessa audiência, Não né? é assim. Porque às vezes a gente encontra as pessoas nos corredores, né? Alguns prepostos, e assim, eita, é o processo de quem? É de fulano, é que o advogado tá ali. Ó, é o que o mesmo, o teu processo. Rapaz, pergunta ali o advogado, Não é, né? chega Você é o perdido. preposto, às vezes está faltando uma ou duas audiências para você entrar, e as informações você não sabe, né? É Você não para sabe. fechar, quer ver uma coisa importante? O preposto precisa, antes de ir para a audiência, pegar a carteira de identidade do empregado, a carteira de trabalho, que normalmente a empresa tem no registro da empresa, olhar a foto para ver quem é, porque chega na audiência, o advogado nunca foi na empresa, na maioria das vezes, ele não sabe quem é aquela pessoa. E você precisa identificar muitas vezes até para construir uma negociação, para verificar se existem outras pessoas ali, quem são as testemunhas dele que vão ser ouvidas e podem ser testemunhas que não podem ser ouvidas e a gente tem que montar uma estratégia para contraditá-las. Então, isso é um papel do preposto também. O preposto tem que saber quem é o reclamante Perfeito. e quem são as pessoas que estão com ele. Perfeito, Ricardo. Um fechamento maravilhoso. No final, a gente trouxe isso muito bem. Ricardo, muito obrigada. Né? Muito obrigada a Eu que todos que agradeço o convite. acompanharam aí a nossa live, que ficou com a gente desde o começo. Eu estou vendo Renata, da Marina, Porto do Mar aqui com a gente. Não vou dizer nome, Vidaiane, tantas outras pessoas, né, que entraram aqui. Não quero dizer nome para não ser indelicada com os demais. Rosane está pedindo para tirar uma foto, tá, Ricardo? Pode tirar. Rosane, ela é a fotógrafa que está aqui ao E, nosso lado. e eu vou seguir o seu conselho. Não vou dizer nome, não, mas vou agradecer a presença de todos. Rosane, tirou? É porque tem um delay, calma. Vamos. Dá um sorriso. Rosane está aqui num processo, Ricardo, tá entendendo? Tentando o melhor ângulo para uma foto, né? E ela está desde de manhã, nesse acompanhamento de tarde e tudo mais, e ainda disse assim, Andréa, eu vou ficar com você à noite. Eu disse, olha, sinta-se à vontade, se quiser me acompanhar, eu lhe agradeço, né? Porque vai lendo os comentários. Eu perdi minha assistente hoje, que ela está em aula. Então, A minha eu está tive aqui, que me fiel ao virar meu lado. aqui, fazer uma gambiarra de tripé. No começo ficou, mas funcionou, tá aí. Ai, Ricardo, muito obrigada. Uma excelente noite para você. Espero que a gente se encontre com outros temas. E aí, pessoal, se tiver algum tema voltado para a área trabalhista, que você tenha dúvida, manda para a gente. A gente está aqui com esse intuito de colaborar realmente, de construir isso. E assim, só gratidão pela contribuição, tá? Eu que agradeço e estou à disposição. Perfeito, vou estar salvando agora, gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite Muito a todos. obrigada. Tchau, tchau. Vamos lá. Aqui. Vamos lá.